Graças a Deus. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5, por gentileza. Vou pregar aqui os 14 versos, mas vou lendo e vou expondo, tá, irmãos? Primeiro verso diz assim, eu vou ler de 5 em 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Fecha os olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graças mais uma vez nessa manhã, pedindo ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, ó Pai, que o Senhor, Pai, fale conosco e que a Tua palavra penetre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Na última pregação que eu fiz sobre Apocalipse, capítulo 4, a gente viu um pouco sobre a visão de João, sobre o trono de Deus, e que esse trono representava autoridade. Vimos também pedras preciosas, a jaspe, que significa pureza, santidade, o sardônio, que tem a representação do sangue, que purifica, ou seja, que resolve o problema do homem, que é o pecado. Vimos que esse trono, esse símbolo de autoridade, ele tinha um arco-íris fazendo a mediação, e aí nós vimos ali a promessa a respeito do sangue, a aliança de Deus com o homem. Falamos que diante desse trono havia um mar de vidro, que são tribulações paralisadas diante desse trono. Eu dei o exemplo de praias. Quando a gente vai na praia, aquela onda nos derruba, aquela onda, e que diante de Deus esse mar de vidro representava que as tribulações estavam paralisadas. Vimos os 4 seres que representam toda a criação. Aí eu mostrei também que essa visão de João era a mesma visão de Ezequiel, só que Ezequiel olhando numa perspectiva, João vendo por outra perspectiva, Então a gente viu a respeito de toda a autoridade, de toda a obra do Evangelho contida nessa visão. Aqui em Apocalipse capítulo 5, então a primeira coisa que a gente vê aqui é um livro que está em forma de rolo, O pergaminho era escrito por dentro e por fora, ele estava enrolado, um livro, diz assim, sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado por 7 selos. Embora a gente não é místico, não tem nenhum tipo de numerologia, nem queremos ter número da sorte aqui, mas a gente precisa entender que às vezes alguns textos bíblicos, ele tem um sinal, ele tem uma simbologia, e 7 aqui em Apocalipse, ele traz um número de inteireza, de perfeição, de algo que é absoluto. Por isso que a gente vai ver muitas vezes o número 7 ser repetido. Esse livro que estava selado, que estava em forma de rolo, ele estava na mão direita daquele que está assentado no trono. Vi também um anjo forte que proclamava, no início do versículo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, quem estava sentado no trono? O Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, merecedor de toda a glória. Ele estava sentado no trono e na sua mão direita ele estava segurando um rolo, um livro, um pergaminho, escrito por dentro e por fora. Esse livro já estava escrito, ele não ia ser escrito, ele já estava escrito, e nesse livro contém os decretos de Deus, aquilo que Deus já determinou sobre todas as coisas. Porém, o livro se encontrava fechado, ele estava na mão daquele que tem autoridade,
nele estava escrito por dentro e por fora, e ele estava na mão direita daquele que tem toda a autoridade. Como eu disse, os 7 selos ele traz um simbolismo para nós de algo que está extremamente fechado, algo que é absoluto, tá? Isso não é para você colocar o 7 em todas as senhas que você tem no banco, nem o 7. Você pode usar o 7, pode gostar, mas, por favor, não crie nenhum misticismo sobre isso, porque não é isso que o livro quer trazer. O que o livro quer trazer é a ideia de que o 7 demonstra que está totalmente fechado, né? Ele diz assim, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado, ou seja, totalmente selado, totalmente fechado. Traz a representatividade de algo que é inviolável, como também traz para nós o conceito de algo perfeito, de algo que é completo, de algo que é cumprido, totalmente fechado. Isso também demonstra para nós a importância de um testamento. E como eu disse, quando João escreve a visão, aquilo que ele está vendo, ele usa recursos já utilizados no Antigo Testamento, né? Então, 7 selos, o selo, ele demonstrava que era algo de valor. Os nobres daquela época, eles escreviam as suas últimas vontades, eles escreviam o seu testamento, como que seria distribuído a sua herança, né? E ali eles colocavam selos para marcar, para demonstrar a importância. Então, quando João fala, olha, esse livro está fechado por 7 selos, quer dizer que ele foi feito como no passado era feito diante de 7 testemunhas. Esse rolo, esse livro, ele está fechado, e ele só vai ser lido, e quando ele for lido, ele vai ser executado à risca. Olha comigo rapidamente em 1 Pedro 1,4, por favor. 1 Pedro 1,4 diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Então, essa herança, esse rolo, esses decretos, ele está fechado, ele está pronto. Só que na visão de João, ele vê no primeiro momento que não havia ninguém ali naquele lugar que fosse digno de abrir esse testamento. E o testamento ele é aberto depois que o sujeito que fez morreu, né? Não havia ninguém. Não tinha ninguém nos céus que pudesse pegar esse rolo da mão de João. Ele não viu, não é que não tinha, ele não viu ninguém. Olha o versículo 2 aí. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem pode abrir o livro? A proclamação de quem era digno de romper os selos, de quem tinha autoridade para ler. A João olha e não vê ninguém para pegar esse rolo que está lacrado na mão daquele que está sentado no trono de autoridade. Então, João, ele se vê diante dessa pergunta tomado por um sentimento de agonia, tomado por um sentimento de inquietação, tomado por um sentimento de terror, de aflição. Talvez poderíamos chamar aqui de desespero, porque ele olha e para um lado e para o outro ele não vê ninguém que poderia abrir esse livro que se encontrava na mão de Deus. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele começa a chorar. Por isso que eu disse que o sentimento é um sentimento de terror, de angústia, de desespero, porque o livro está ali na mão de um Deus poderoso que representa toda a autoridade. Esse livro está escrito por dentro e por fora, mas quando é proclamado quem é digno de abrir o livro, João olha e não vê ninguém. E às vezes a gente passa por situações que a gente se encontra assim. Não há o que fazer. Não há o que, a não ser confiar.
E João chora. Mas aí então vem uma das partes mais bonitas para mim do livro de Apocalipse. Vem o consolo com a afirmação de que tem alguém, sim, que é digno de abrir o livro. Tem alguém, sim, que conquistou esse direito. Tem alguém que pode, sim, pegar esse livro e romper com esses 7 selos, com essa inviolabilidade. Alguém que pode, sim, romper. E quando a gente vê no texto de Apocalipse, versículo 5, a gente também vê, junto com o que está escrito, vários títulos messiânicos revelados por João. Né? Olha o versículo 5 comigo, por favor. Aí ele diz assim: e eu chorava muito porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo lugar para ele. É o versículo 5. Então, um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então João usa várias expressões fazendo referências ao Messias. Ou seja, leão da tribo de Judá, para o Antigo Testamento, para as pessoas que estavam olhando e aguardando, faz alusão ao Messias prometido. Faz alusão também àquele que tem poder e majestade do Messias. Então o ancião vira para João e fala: olha, o Messias prometido desde o início de tudo, o Messias prometido desde o início do Antigo Testamento, onde os textos bíblicos apontavam para Cristo, aquele que venceu. No Antigo Testamento, Judá era chamado de leãozinho, e lhe era prometido o governo até o glorioso retorno do Messias. Então, todo o apontamento de João aponta para aquele que viria, e que veio, e que venceu. A raiz de Davi faz referência também à família real. Mas mais do que isso, a gente sabe que Davi era o fiel depositário da promessa de que no trono de Davi sempre haveria alguém que se sustentar, um rei justo. E a gente sabe que essa promessa que Deus faz a Davi, esse pacto, ele vai se cumprir em Cristo Jesus. Então, a raiz de Davi, João está dizendo, o rei ideal, ele é digno de pegar o livro e abrir os 7 selos. São títulos, irmãos, que ligam a obra de Jesus às profecias do Antigo Testamento. João está usando situações, termos do Antigo Testamento para ligar a obra que Cristo faz na cruz do Calvário com esse ato que já aconteceu lá no céu. Nem tudo em Apocalipse faz referência ao futuro. Muitas coisas são coisas que aconteceram. E aí a gente vai ver o versículo 6 que diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé. Aí é lindo, né? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto, porque foi morto na cruz do Calvário. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, um cordeiro que parecia que estava morto. Em outras palavras, querido, o que João está dizendo é que esse cordeiro, ele tinha marcas de morte. E aí a gente olha para o livro do Evangelho de João, quando João Batista vê Cristo vindo em sua direção, João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está fazendo referência a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo: olha esse Cordeiro que tem marcas de morte. Ele estava ali para abrir o livro. Quando Cristo aparece para Tomé, quando Cristo aparece para os discípulos, Tomé não está ali no meio deles. E aí Tomé fala: olha, eu só acredito se os meus olhos verem, se eu colocar o dedo na ferida. E quando Cristo aparece para Tomé, Cristo fala: ó, Tomé, coloca a mão aqui, nas marcas. Ele havia sido morto. Então João fala: olha, aquele que tinha marcas de morte, que venceu, ele é digno de abrir o livro.
Ele está fazendo claramente uma referência ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente vê o número 7 aparecer novamente, né? E chifres, no contexto do Antigo Testamento, hoje chifre é mal visto, mas no contexto ali, né, Júnior? Ele representava também autoridade, né? Então ele denota que esse cordeiro que parecia que estava morto, ele é aquele que é todo poderoso. E aí, gente, talvez a imagem mais linda de tudo, porque ao mesmo tempo que mostra um cordeiro que parece que está morto, um cordeiro, porque quando Cristo vem na sua primeira vez, ele vem no estado de humilhação, nasce numa família pobre, então ele está no estado de humilhação, então esse cordeiro que parecia estar morto, demonstra de certa maneira algo frágil, mas que contém os 7 chifres, que aponta para que algo todo-poderoso, homem que foi morto, Deus que venceu a morte, humano, mas eterno, humano, mas divino. Então a gente vê a representação de Cristo que possui as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. João está expressando aquele que deixou a sua glória, que veio a esse mundo e encarnou como homem, aquele que morreu e precisava ser homem para morrer, e aquele que precisava ser Deus para vencer a morte, é quem está no meio dos quatro seres, e ele venceu para abrir o livro. Bom, na tradição milenar judaica, gente, só para enfatizar mais uma vez, chifre é símbolo de poder, é símbolo de luz e de glória, tá? Então, por isso, os 7 chifres. Está dizendo aquele que é poderoso. Deuteronômio não precisa abrir não, mas eu vou ler com vocês. Deuteronômio 33:17, na versão Almeida 21, diz assim: ele tem toda a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Eles pois são os 10 milhares de Efraim, estes são os milhares de Manassés. Então a gente vê chifre com uma conotação de poder, né? Os 4 animais que aqui aparecem na visão, os 4 animais que aparecem na visão de Daniel têm 10 chifres, mostrando também poder, né? No entanto, os 7 chifres aqui representam todo o poder, porque o 7 ele tem um número, uma representação de completo, de todo. Então, esses 7 chifres que o cordeiro, que o João está descrevendo aqui de forma figurada, está mostrando que o Messias ele tem a glória absoluta diante de tudo, né? E ele não para por aí. Ele diz assim, depois disso, deixa eu só achar aqui, eu vou ler aqui no... Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, aqui em Daniel, tá? Terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 chifres, só para mostrar a questão dos 10 chifres de Daniel, tá? Daniel 7:7, tá? 7 olhos, o texto vai dizer 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então 7, mais uma vez, está fazendo referência ao Espírito Santo. 7 aponta para Cristo, 7 exalta Cristo, 7 mostra uma obra completa. E eu também mostrei já para vocês, Isaías 11:2, a descrição de 7 Espíritos, que é o Espírito Santo sendo expresso, né? 11:2 que diz, pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de fortaleza e conselho, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então a gente vê aí 7 Espíritos. E aí o versículo 7 diz assim, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então João continua olhando e ele vê que aquele cordeiro que parecia que estava morto, mas viveu, ele vai na direção daquele que está sentado no trono e ele pega o livro da mão daquele que está sentado. Ele pega aquele livro com determinação, com ousadia, porque ele venceu a morte.
porque ele cumpriu com todo o propósito, porque a vitória é de Cristo, do Filho de Deus, e porque ele venceu, o Pai deu toda a autoridade nos céus e na terra. Ali também tem uma representação ali de uma transferência do reino do Pai para o Filho. Ele pega o livro. Então, quando acontece isso? No momento que ocorreu, no momento que Jesus ressuscitou. Quando Cristo reina, quando Cristo ressuscita, o reino passa do Pai para o Filho, e o Filho recebe autoridade para reinar. Por isso ele é o Rei dos Reis. E aí a gente vai ver a adoração no céu. Versículo 8 e 9, por favor. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, que representa a criação, os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. 24 anciões, 12 tribos de Judá, 12 apóstolos, representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então os 4 seres, no momento que Cristo pega o livro, eles se prostram e começam a adorar o Cordeiro, porque o Cordeiro conquistou, através do seu sangue derramado na cruz, um povo, uma igreja. Ele conquistou a reconciliação de Deus com aqueles que creem. Porque antes do sacrifício de Cristo na cruz, e antes de nós crermos no Evangelho, crermos em Cristo como único, suficiente Salvador, nós éramos inimigos de Deus. E aqueles que não creem em Cristo são inimigos de Deus. São criaturas que são inimigos do Pai. João vai dizer que os que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Mas mediante a Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Segundo o beneplácito da vontade soberana de Deus, porque Cristo morreu, porque um ser eterno, conforme o pastor Júnior pregou no domingo passado, alguém que precisava ser eterno, Cristo é eterno, morre na cruz, ressuscita, nós temos a legalidade de ser salvos por meio dos méritos de Cristo Jesus. A Bíblia diz, atrairei todos a mim. Eu fico quando vem alguns gregos falar com Cristo, e Cristo fala, não é minha chegada a hora, mas vai chegar o momento que atrairei, o Filho do Homem atrairá todos na minha direção. Agora é a hora. Todos ali voltados, a criação, porque o Cristo redime homens e mulheres ao longo da história e vai os transformar em reinos e sacerdotes. Esse é um princípio bíblico. Nós somos reinos e sacerdotes de Deus. Isso é um princípio batista. Não há mediador entre nós e Deus. Somente Cristo é o único mediador. Quando eu falo que não há mediador, homem. Eu, como pastor, não sou mediador de vocês para com Deus. Eu sou alguém que tem a incumbência de conduzir a igreja. No caso aqui, junto com o pastor Júnior, nós somos 2 pastores de estar pregando. Tem o conselho, os outros pastores de anunciar e ensinar, mas não somos mediadores. Quando a gente ora com você, nossa oração não é mais poderosa, a gente ora junto com você. Porque todos nós somos reino e sacerdotes. Todo homem, toda mulher pode dobrar o joelho e orar e falar com Deus. Então, Deus opera de maneira soberana e Cristo faz e constitui de maneira maravilhosa. E para o nosso Deus constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aí continua, irmãos. Primeiro, assim, enfatizar que é para a glória de Deus Pai que Cristo redime homens e mulheres ao longo da história. Deus é glorioso. É para a glória de Deus que Ele nos constitui reino e sacerdotes. E aí a gente usa a expressão sacerdócio universal. Você pode ler lá em Pedro, você vai ver lá, vós sois raça eleita,
povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Então nós somos sacerdócio real. Cristo nos constituiu como sacerdócio, como reinos e sacerdotes. E aí diz no versículo 11 ao 14, eu vou caminhando aqui para o final, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhões, milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciões se prostravam e adoravam. Então a gente vê aqui, nesse momento, a entronização do Pai. Coisa linda, né? A entronização do Pai ao Deus Filho, ao Cordeiro, ao Messias. E eles sendo abordados de igual modo na adoração. Abre comigo rapidamente em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, irmãos. Eu costumo pôr os textos, mas dessa vez não foi possível. Filipenses, capítulo 2. Deixa eu achar Filipenses aqui que sumiu na minha Bíblia. Capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Por isso aqui é o cumprimento, irmãos. Paulo relatando, Paulo descrevendo o que aconteceu também, a gente pode entender dessa maneira. Olha o que Paulo diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê o Pai entronizando o Filho, é a perfeição de Cristo, os atributos de Cristo como Deus evidenciados e demonstrados. É a total e absoluta manifestação de que o Pai está transferindo para o Filho o reino. Mas mais do que isso, também está demonstrando a unidade do Pai para com o Filho. Lembra quando Cristo fala: eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Lembra quando a Bíblia demonstra que o Filho ele é um com o Pai? Quando Cristo vai batizar, o Pai fala: este é meu Filho amado, a quem ele se alegra. A gente vê a pomba descendo, simbolizando o Espírito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê Deus alimentando a nação de Israel no deserto. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê Deus alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, mostrando que ele é Deus também. Quando ele se faz referência a ele mesmo como o eu sou. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê Deus abrindo o Mar Vermelho. E quando a gente olha para o Novo Testamento, o Senhor Jesus repreendendo a tempestade e acalmando os mares, andando sobre as águas, tendo autoridade sobre a natureza como o Pai também o tem. A gente vai olhar a história e a gente vai ver que Cristo é Deus e aqui sendo adorado igualmente ao Pai em unidade. E hoje, igreja, Jesus está no momento reinando. Deus dá o reino para Cristo, dá a autoridade de toda a criação. E Ele está junto do Pai, intercedendo por sua igreja, intercedendo por mim e por você. O diabo foi expulso da presença de Deus, de uma vez por todas. Não acontece como acontecia e aconteceu ali no livro de Jó. A gente vai ver na decorrer do livro de Apocalipse que ele não pode mais comparecer diante de Deus. Mas agora nós temos Cristo ali
ao lado do Pai, como advogado. João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai. Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Por isso nós podemos confiar nele. Então nós estamos diante de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é digno para abrir os 7 selos. E à noite eu vou começar a falar um pouquinho do que são esses decretos, né? Hoje à noite eu vou pegar Apocalipse capítulo 6. Espero que você possa estar aqui conosco. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor nessa manhã. Você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Diante do Cordeiro, que parecia que estava morto, mas que está vivo. Você está diante daquele que reina. E nesse momento você pode orar ao Pai, reconhecendo a soberania de Deus. Nesse momento você pode reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento você pode confessar os seus pecados diante dele, porque ele está junto ao Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Ore ao Senhor nesse momento.